Jesus chamou alguns discípulos e disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos começar orando. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 39 foi a nossa leitura. A primeira desses versículos de hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nós diante da sua presença, pedindo que o Senhor possa falar ao nosso coração mais uma vez, nos minutos que se seguirão. Em especial para hoje, nós gostaríamos de pedir que o Senhor prepare as nossas vidas e nos faça enxergar tudo o que precisa ser entregue no seu altar. Ó Deus, todo empecilho, todo embaraço para a manifestação do seu propósito caia por terra na autoridade e no nome do teu Filho Jesus. Nós estamos repreendendo todas as resistências malignas, todos os espíritos enviados para dispersar, para abater, para desanimar, para entristecer, espíritos enviados para enfermar e de alguma maneira nos deslocar do lugar em que devemos estar, o centro da sua vontade. Ó Pai, nessa jornada, nós estamos a cada domingo aprendendo um pouco mais sobre a sua vida, com a fim de fazer com que a tua vida reflita na nossa vida. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra sobre nós, e que o nome do Senhor seja grandemente glorificado através da ministração de hoje. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Meus amados, nós estamos hoje no nosso tema de Getsemane. Nós começamos com a manjedoura, passamos pela carpintaria, estivemos no deserto e hoje estamos no Getsemane. A quarta ministração sobre a vida de Jesus, no tema Jornada da Cruz. O versículo que você leu comigo, ele fala exatamente sobre o dia em que o Senhor Jesus chama os seus discípulos para passar com ele uma agonia que seria a agonia prévia da cruz. O texto que nós lemos, ele narra especificamente um fato ocorrido no jardim de Getsemane. Engraçado, ou melhor, interessante é pararmos para pensar que a história da raça humana teve início no jardim e teve o seu recomeço em um outro jardim. Enquanto no jardim do Éden a nossa queda definiu a nossa separação, a nossa desconexão em relacionamento com o Pai, o jardim do Getsemane define o nosso recomeço, o nosso retorno para o relacionamento com o Pai. Enquanto no primeiro jardim, um homem não decide se entregar, mas substitui a sua entrega por algo que lhe apraz. No segundo jardim, alguém também humano decide não agradar a si mesmo, mas entregar a sua vontade a serviço do propósito do Pai. O primeiro Adão, no jardim, fracassa. O segundo Adão, no jardim, triunfa. Temos aqui o paralelo de dois jardins. O primeiro Éden, com Adão, e o segundo Getsemane, com Jesus. A palavra Getsemane significa prensa de óleo, em contraposição à palavra Éden. Enquanto Éden significa lugar de delícias, Getsemane significa lugar de aperto, prensa de óleo ou prensa de azeite. Era essa a denominação dada a esse lugar, que ficava especificamente no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um espaço em Jerusalém que recebia essa nomenclatura porque haviam ali muitos pés de azeitona, como nós costumamos dizer. Então a oliveira era uma árvore nativa da região. E não por acaso, naquela região havia uma prensa específica para produzir azeite de oliva. Colhia-se as oliveiras e se prendiam as oliveiras deste lugar para extrair o seu melhor, o azeite. As prensas também podiam ser utilizadas para fabricar vinho. Não por acaso, alguns intérpretes costumam mencionar que o Getsemane é o lugar da prensa do vinho. Prensa é a síntese do Getsemane. Basicamente, aperto, supressão.
Este foi o cenário da grande agonia de Jesus. Aqui, o nosso mestre suou sangue e água, conforme nós podemos ver na descrição do capítulo 22, versículo 44 do Evangelho de Lucas. Lucas, sendo médico, traz para nós uma informação adicional. E vejamos o que diz Lucas 22, versículo de número 44. Abra comigo a sua Bíblia. Em Lucas 22, versículo de número 44. Lucas 22, versículo de número 44. Para quem vai nos ouvir na internet, uma justificativa. Você vai ver algumas em áudio, uma em vídeo. Por que você não vai ver essa em vídeo? Porque quem está ministrando aqui cometeu um erro banal. Foi testar a câmera e guardou. E esqueceu a câmera ligada. A bateria descarregou. E infelizmente, eu não notei que o modo de segurança da câmera não é o mesmo que modo desligar. Por isso aconteceu esse grande problema. Então você que está nos ouvindo aí pela internet, eu estou dando uma palavra para a galera, não está vendo a gente hoje por causa disso, mas semana que vem a gente volta com todo o gás. Vamos lá. Diz assim Lucas 22, versículo 44. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Lucas descreve aquilo que a ciência chama de hematidroses. Hematidroses basicamente significa suar sangue, e é um fenômeno um tanto quanto incomum, mas não excepcional. Jesus não é a única pessoa ao longo da história dos relatos médicos a passar por hematidroses. A medicina traz outros relatos ao longo da história. Uma freira vítima de abuso sexual e especificamente outras 2 ou 3 situações, se não estiver equivocado. Casos clínicos que corroboram com o relato do médico Lucas. Haja vista que Lucas era médico e por isso tem na sua riqueza de detalhes uma propriedade característica dos médicos, que é essa questão de querer pormenorizar os fatos para trazer o máximo de detalhes possível, como se alguém fosse estudar o caso amanhã. Então Lucas ele tem o cuidado de dizer que Jesus suou sangue e água em uma situação de agonia, justamente porque ele está mostrando o resultado da agonia, a relação causa e efeito entre suar sangue e a agonia. A hematidrose nada mais é do que uma ruptura de vasos capilares, que são os nossos vasos sanguíneos mais frágeis e mais finos, localizados na superfície da nossa epiderme. A epiderme é uma camada dividida em fases, a fase sensível e a fase que não tem sensibilidade. A fase que não tem sensibilidade basicamente é essa superficial. Mais internamente você tem a presença de vasos sanguíneos e de pequenas pontas, vamos assim dizer, de nervos, que seriam a parte sensorial desse espaço. Quando esses vasos capilares finíssimos estão sujeitos a uma alta pressão, e a pressão sanguínea pode subir por vários fatores, inclusive a agonia, a ansiedade ou a sensação de medo, esses vasos sujeitos a muita pressão não suportam o bater do sangue nas suas paredes. E o resultado é que esses capilares se rompem e extravasam para dentro do tecido sangue. Dentro desse tecido também há glândulas salivares, ou melhor, glândulas de suor, chamadas de glândulas sudoríparas, correção aqui. O suor se mistura com o sangue e extravasa pelos polos naquilo que se chama de hematidroses. Então não é algo inventado por Lucas, é algo que pode acontecer, mas em casos de extrema agonia. E é isso que acontece com Jesus. Uma grande agonia, a sua pressão arterial se eleva devido à liberação de uma enorme quantidade de adrenalina. Jesus está sob grande pressão. O resultado da elevação da pressão é que os seus vasos capilares se rompem, se misturam com o suor que extravasam pelos seus poros e caem na terra. Jesus está, então, começando solitariamente a ser prensado no jardim do Getsêmani. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus, como um fruto de oliveira, está sendo amassado para que dele saísse o melhor. Tal qual boa parte das olivas eram prensas naquele espaço. Jesus veio da eternidade plenamente convicto
que nasceria de uma virgem, se tornaria mortal, não para andar como um homem qualquer. Jesus seria como qualquer dos homens, mas com uma missão completamente excepcional. A missão de nascer sabendo que iria morrer, e morrer de forma extremamente atroz, extremamente dolorosa na cruz. Jesus está, portanto, ciente do dia e da hora em que sujeitariam ele a esta grande aflição. E ele está ciente de que está perto de acontecer. Jesus sabe que as horas para a crucificação estavam próximas, eram os seus últimos momentos com os discípulos, e excepcionalmente o que dava a Jesus tamanha pressão? Primeiro, ele sabia que seria traído por Judas e pelos demais discípulos, mas principalmente, Jesus sabia que haveria de ser distanciado do Pai, por causa dos nossos pecados. O abandono do Pai e a pavorosa cruz eram mais dolorosos para Cristo do que os aguilhões a que ele seria sujeito, do que a própria morte física. Jesus haveria de experimentar todo o peso da morte causada pelo pecado. Jesus haveria de sofrer, Jesus haveria de estar distanciado do Pai, Jesus haveria de ser o maior de todos os sacrifícios. Jesus sabia que ele teria de tomar sobre si o pecado de Adão e, consequentemente, o pecado de toda a humanidade. E separado do Pai, deveria até as profundezas do inferno. Tudo isso fez Jesus agonizar em Getsêmani. Tudo isso fez Jesus sofrer a tal ponto de que o seu corpo quase que sucumbiu, sinalizando dessa maneira o extremo estresse em que estava sujeito através da hematidrose. Jesus sabia que aquilo era a vontade do Pai para ele. E por isso, numa oração sincera, porém consciente de sua responsabilidade, ele leva tudo de si dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, todavia que se cumpra a tua. O cálice de Jesus era nada mais, nada menos do que o cálice da ira de Deus Pai. Quando Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice, Jesus está dizendo, toda a raiva, toda a ira de Deus a ser lançada sobre a humanidade, foi concentrada sobre ele, e Jesus estava para beber esse cálice. O cálice que o Pai escolheu dar ao seu Filho, conforme narra o profeta Isaías, no capítulo de número 53, versos 6, 9 a 10. Isaías 53, versículo 6, dos versos 9 a 10, nos dizem o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O Pai se agradou de moer o Filho. O Pai se agradou de moer o Filho. E o Filho, por sua vez, se agradou de se entregar sem resistências para cumprir o propósito do Pai. O Filho se agradou de se entregar sem reservas para que a ira do Pai fosse lançada sobre alguém que a suportaria. Como um cordeiro foi levado mudo ao matadouro, como ovelha que não fala foi levado perante os seus tosqueadores. Assim descreve também o profeta Isaías. Submissos, rendidos, assim devemos estar diante de Jesus, assim como ele estava diante do Pai. Jesus não tinha nenhuma reserva, todo o seu ser estava ali, disposto a ser moído, a ser entregue. Jesus estava nos dando um exemplo a ser copiado. Jesus estava dizendo: eu me dei de todo para o Pai, não se deem em partes para mim, se entreguem por completo. Da mesma maneira que através da prensa se extraía a oliva, o mais puro azeite da oliva, Jesus sabia que da sua agonia, do seu sofrimento, seria extraída a vida límpida e fresca que nós precisávamos receber, a vida abundante que João capítulo 10 nos descreve. Jesus sabia que sem prensa não haveria vida, da mesma maneira que sem prensa não há azeite, e sem azeite não há unção. Dessa maneira, nós precisamos entender que a grande lição do Getsêmani é que vale a pena entregar tudo pelo Senhor. E quando nós nos sujeitamos a termos os nossos egos moídos, como uma oliva é espremida na prensa, a fim de que a vontade de Deus se cumpra, sempre nós experimentaremos o manifestar sobrenatural de Deus sobre nós e através de nós.
A unção que Deus nos dá é resultado da entrega que nós fazemos. Não que nós a mereçamos, mas se nós não nos doarmos completamente a Deus e não estivermos totalmente em suas mãos, Deus não nos usará em plenitude, porque como diz Lutero, e nós registramos isso nessa semana, Deus opera a partir do nada, e enquanto o homem não se reduzir a nada, Deus não poderá fazer nada nele. Ou nós entregamos tudo e nos tornamos nada para que Deus faça tudo em nós e através de nós, ou uma parte não valerá. Sem prensa não há azeite, e sem azeite não há unção, sem entrega não há respaldo, e sem respaldo não há poder, não há autoridade. A igreja destes tempos, ela não tem respeito porque lhe falta unção, e lhe falta unção porque lhe falta entrega. Ela negocia com Deus o que entregar, ela negocia com Deus o que sacrificar, ela não coloca tudo no altar, coloca uma parte do seu tempo, uma parte da sua família, uma parte do seu coração, uma parte dos seus bens. Aqui quem fala também se coloca nesse estado. O estado de entregar-se parcialmente. Irmãos, eu não sou alguém que entregou tudo. Estou longe disso. Preciso entregar mais do meu tempo, mais da minha força, mais dos meus recursos. Quando eu entregar tudo, eu estarei de tal forma ainda insatisfeito que parecerá que tivesse entregado nada. Porque quando entregamos tudo, a sensação que nós temos é que o tudo ainda é pouco, porque ele merece mais. Agora, na entrega parcial, ao oposto, nós nos tornamos insatisfeitos, requerendo de Deus alguma coisa em troca. Quem entrega alguma coisa quer mais do que na verdade precisa. Mas quem entrega tudo entende que o seu maior patrimônio é o Senhor. E de tão sedento é, que o tudo parece nada. A igreja de hoje se aproxima para extrair algo de Deus e entrega alguma coisa para barganhar com Ele. Mas se entregasse tudo, não teria exigência nenhuma a fazer, porque compreenderia que todo o seu dinheiro, toda a sua força, toda a sua vida, todo o seu vigor está a serviço do propósito do Pai. A grande verdade é que sem entrega, sem consagração irrestrita, não há unção. E sem unção, nós jamais teremos autoridade. O Getsemane produz uma equação. E a equação do Getsemane é: eu, menos mim mesmo, mais a vontade de Deus, é igual a unção, mais a autoridade. Essa é a equação do Getsemane. Eu, menos mim mesmo, mais vontade de Deus é igual a unção e a autoridade. A nossa redução, o nosso moer de ego, o nosso morrer da carne, das nossas próprias vontades em substituição à vontade do Pai, nos torna repletos de graça e de poder para testemunharmos com autoridade. Outra coisa que aprendemos com este momento da vida de Jesus é que nem sempre o nosso Getsemane será o Getsemane daqueles que nos cercam. Nos versículos 40 e 43, do capítulo 26 de Mateus, você poderá observar comigo uma coisa muito interessante. Abre aí, ainda no capítulo 26 de Mateus. Enquanto Jesus suava sangue e água, agonizando, quem estava com ele naquele cenário tinha a seguinte atuação ou comportamento. Verso de número 40 e 43. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Enquanto Jesus agonizava, eles dormiam. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. E pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. E voltou de novo e encontrou os seus discípulos dormindo outra vez. Eles estavam com muito sono, não conseguiam ficar com os olhos abertos. O Getsemane não era de Pedro e dos demais discípulos. Jesus os convida a estar perto, não a sofrer no seu lugar. Nenhuma hora podeis velar comigo, vocês não podem estar ao meu lado, porque Jesus sabia que nenhum homem era capaz de suportar a cruz como ele suportaria. O seu Getsemane é só seu.
A sua entrega é só sua. Há coisas que Deus pede para você que não vai pedir para mim. E há coisas que Deus pede para mim e não vai pedir para você. Jesus aqui está nos mostrando que enquanto ele sofria, os discípulos dormiam, mas ele não se volta para o Pai dizendo: Pai, o Senhor está exigindo tudo de mim, nada deles. Eu estou aqui sofrendo, suando sangue e água, só eu tenho que me entregar, Pai. E quanto a eles, porque o Senhor não pede algo para eles também? E quantas vezes nós fazemos isso? Deus pede algo de nós, a gente entrega, a gente começa a olhar em redor. Deus, mas por que só eu? Fulano de tal está lá na comunidade, não passa por nada. Beltrano está na bênção, está voando e eu estou ralando. Deus, por que só eu? Pede alguma coisa para eles também. Chama mais alguém para a prensa. Eu estou sozinho aqui. Você não sabe qual é a prensa dele. Você não sabe onde é que ele vai ter que realizar a entrega. Porque Getsêmanes são pessoais e intransferíveis. Getsêmanes são pessoais e intransferíveis. A entrega de Jesus era só dele. As suas entregas são só suas. Haverão pessoas que poderão chorar com você, estar com você, mas não sentirão o que você sente. Não se esquive das suas entregas. Porque os outros não estão passando pelo que você está passando, isso não é desculpa. A sua renúncia é só sua, Deus está pedindo para você. Seu Getsemane é pessoal e intransferível. Seu Getsemane é pessoal e intransferível. A última lição que podemos aprender, e que precisamos aprender, é que somente em situações de extrema entrega, nós receberemos um sobrenatural auxílio. Somente em situações de extrema entrega, nós receberemos sobrenatural auxílio. Lucas 22, 43, nos narra uma informação adicional ao Getsemane, que nos é omitida aqui em Mateus. Lucas 22, 43, trazendo a sua observação sobre o Getsemane, nos traz uma informação adicional. Lucas 22, 43 diz assim, abra comigo, por favor. Você vai ver o que Lucas acrescenta de importante para o Getsemane. Depois de todo o sofrimento de Jesus, da sua agonia, quase que sucumbir com o seu corpo, diz o texto de Lucas 22, 43, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Uma extrema entrega produzirá um sobrenatural auxílio, porque Deus sabe que nós não conseguimos fazer entregas neste nível sozinhos. Nós precisamos do Espírito, nós precisamos dos céus, nós precisamos da força do Todo-Poderoso, nos dando coragem para dar aquilo que muitas vezes nós pensamos que seria para sempre nosso. Sabe, meus irmãos, seja uma provisão inesperada, uma alegria, um consolo inexplicável em um dia de luta, uma direção que mude os rumos da sua vida, uma experiência que marque a sua trajetória cristã. Eu não sei, eu só quero te dizer que o Getsemane que Deus preparou para você te levará a uma experiência sobrenatural, a um auxílio fora do comum. Afinal, Deus é quem nos fortalece para fazer grandes entregas. Uma extrema agonia, fruto de uma grande entrega, produzirá da parte de Deus um sobrenatural auxílio. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 13. Filipenses capítulo 2, versos 12 a 13. De sorte que, abra comigo aí por favor, Filipenses 2, do verso 12 ao 13. Estamos caminhando para o nosso final. E eu quero, no final da nossa ministração de hoje, citar o que hoje, ou melhor, o que durante muitos séculos foi um referencial de entrega para nós, mas nós não sabíamos quem estava por trás daquilo que nós cantávamos. Filipenses capítulo 2, versos 12 a 13, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer
como efetuar segundo a sua boa vontade. É este Deus quem capacita você a querer entregar. É esse Deus quem dá força a você para entregar. É Ele quem opera a querer e efetuar. Porque sem Ele, irmãos, a gente não sai do nível raso. A canção antiga que costumávamos cantar nas nossas comunidades, tudo entregarei, muitas vezes nos foi referencial para falar de algo que precisava ser deixado no altar. A canção diz: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós não sabemos que quem escreveu essa música também teve que fazer uma entrega. O autor dessa canção é Judson Van Deventer. Nascido em 1855, foi criado em um lar cristão, mas somente se converteu com 17 anos. Se formou em artes na Universidade Hillsdale College e teve uma bem-sucedida carreira acadêmica. Viajou por vários países da Europa visitando galerias de arte. O seu grande sonho era viver da arte e tornar-se notório por ela. Porém, num determinado momento da sua vida, começou a participar de cultos de reavivamento em uma igreja metodista, da qual era membro. O interesse pelo sobrenatural o levou à busca pelo Espírito Santo. O Espírito o chamou para perto. Em seu coração sentia o Senhor pedindo que deixasse a profissão e se lançasse na obra, mas Judson relutava. Durante 5 anos, lutou com a chamada, até que em 1896, não mais suportou e se entregou. Se entregou à obra sem reservas. Nessa situação de renúncia do grande sonho profissional, em seu Getsemane pessoal, escreveu a canção Tudo Entregarei, como memória da decisão que tomou. Vale ressaltar que, além disso, Deus o usou poderosamente na América e na Inglaterra. E você, o que precisa entregar? Qual é o Getsemane que você precisa enfrentar na sua caminhada cristã? O que você tem resistido a deixar no altar de Deus? Este é o dia que o Senhor preparou para que você se renda a Ele, cumpra a sua parte, entregue-se para que o propósito se estabeleça. Então hoje é dia de se derramar diante de Deus, deixar a prensa do Senhor te alcançar, extraindo de você o azeite necessário para que a unção seja estabelecida. Hoje é dia de Getsemane. O que você tem negociado em entregar? Todos nós temos algo a entregar, irmãos. Talvez seja para você muito difícil, para mim muito simples. Mas eu repito, Getsemanes são pessoais e intransferíveis. Ao som de uma canção, eu gostaria que você pensasse sobre algo que no seu coração já há muito tempo tem sinalizado que você precisava entregar no altar de Deus. Há pais que precisam entregar seus filhos. Eles sabem que os seus filhos são vocacionados, mas eles têm medo de colocá-los no altar porque eles sabem que colocá-los no altar significa entregá-los e não ter mais domínio sobre eles. Alguns de nós precisamos entregar nossas carreiras profissionais. Nós temos tantos projetos para nós mesmos que não há espaço para Cristo ser exaltado nas nossas vidas. O nosso cronograma é tão fechado que Jesus não ocupa nenhuma oportunidade de mudar o nosso projeto. A nossa vida é planejada em 5, 10, 15, 20 anos. E nós não estamos prontos para surpresas. Eu queria ser médico. Esse era o meu sonho. Estudei muito para ser médico. E o meu primeiro contato com Rondônia tem a ver com isso. Eu vim parar em Rondônia para fazer um vestibular de medicina na Unir. E por causa de um ponto eu não passei para a próxima fase. Que de cara seria a fase mais fácil para mim, porque os meus índices em relação eram muito altos. A questão que me fez não entrar foi uma questão de verbo to be. E na época, eu estava no auge do curso de inglês. E conseguia inclusive traduzir falas de pessoas que eram de outros países. Verbo to be é uma das partes mais elementares do inglês. Quando eu errei aquilo, eu me senti absurdamente frustrado. Porque o que me trouxe para cá foi algo completamente sobrenatural. No caminho para cá eu tive experiências muito marcantes com Deus. Sem dinheiro para vir, eu me lembro de orar e Deus me abençoou com uma carona.
Essa pessoa pagou a minha refeição. Eu cheguei em Porto Velho e o meu coração estava cheio de alegria, porque dentro de mim era como se aquilo fosse meu. Eu fiz aquela prova e na volta, eu me lembro do meu pneu furar na estrada, numa das grandes valas que tem no caminho de lá para cá. Eu ouvi a roda batendo no chão, paca, 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 paca. Era noite densa, e nós descemos do carro e iluminamos o pneu. O pneu estava furado. Eu me recordo de abrir o porta-malas do carro, remover o pneu de lá, e quando voltar, o pneu estava cheio de novo. Uma experiência que me fez pensar: Deus está comigo, agora vai. E quando eu cheguei dias depois, eu vi que por causa de um ponto eu não entrei. Eu fiquei extremamente frustrado, semanas sem entender o que acontecia. E comecei então, a partir daí, a pedir que Deus direcionasse a minha vida. E eu me lembro que em Cuiabá havia um período de cursinhos, e esses cursinhos lançavam suas provas basicamente todos no mesmo mês, mas em semanas diferentes, excepcionalmente no mês em que eu ia fazer as provas para entrar no cursinho, porque eu não tinha dinheiro para pagar o pré-vestibular. Os cursinhos resolveram fazer as provas todos no mesmo dia, no mesmo horário. Eu não podia mais fazer o que todo mundo fazia, tentar em várias e ver onde dava. E aí eu cheguei em casa e falei: Deus, a partir de agora eu não quero mais ser guiado pela minha vida, pelo meu querer. Me mostra para onde eu devo ir para estudar. E eu me recordo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração o nome de uma escola, e eu fui a essa escola. E eu não sei como, irmãos, porque eu não acertei a prova inteira, mas numa prova que dava proporcionalmente ao número de acertos, número de descontos, eu fui contemplado com 100%. Eu não acertei aquela prova inteira, eu tenho absoluta certeza, mas eu fui contemplado com 100%, então eu não estudei para pagar, ou não paguei para estudar, e fui para essa escola. Nessa escola, eu tinha a sensação de que era muito mais do que o meu projeto que estava em jogo. Na verdade, agora, eu queria ter significado para tudo, porque depois que eu havia deixado o sonho da medicina para trás, parecia que eu estava percorrendo para algo ainda incógnito, sem muita definição, mas eu sabia que era o que Deus queria. Então eu perguntava a Deus: por que o Senhor me trouxe para essa escola? E eu me recordo que no nosso coração, no meu e de mais 2 amigos, nasceu o desejo de começar um trabalho de evangelismo. E nós queríamos falar do amor de Jesus durante 15 minutos nos intervalos, porque eram cerca de 1000 alunos na escola. Mas o coordenador não permitia que se pregasse sobre nenhum tipo de confissão de fé, porque segundo ele aquilo atrapalhava o desempenho dos alunos, os distraía. Pois bem, eram 10 horas da manhã, numa manhã de quinta-feira, e uma das nossas colegas se levanta no meio de todos e diz assim: professor, eu quero sair. E o professor fala: bom, aqui é assim, vocês entram a hora que quiserem e saem a hora que quiserem, vocês é quem estão pagando. E essa colega saiu, e nós não a vimos depois, porque ela não retornou para a sala. Nós comíamos muito próximos da escola, e ao meio-dia, enquanto almoçávamos todos reunidos, uns em um restaurante, outros em outros, nós assistíamos o noticiário local, e no noticiário local passava a notícia de que a nossa colega tinha pulado do 8º andar de um prédio. Ela saiu de lá para se matar. Naquele dia ela saiu da nossa escola, andou por cerca de 8 quilômetros, foi à direção do consultório da psicóloga, a psicóloga não estava, diante de uma janela, a primeira oportunidade, ela pulou de lá e se matou. Quando isso aconteceu, a escola entrou em desespero, porque começou a cogitar que o estresse a que os alunos estavam sujeitos poderia influenciar a outros ao suicídio. O medo era um suicídio quase que generalizado ou coletivo, um surto de suicídios na escola. E os professores então começaram a vir com mensagens de positivismo. Olha, pensem mais em vocês, amem mais a vida não é só os projetos. Engraçado, porque algumas semanas eram só os projetos. E diante disso, eles chegaram para nós e disseram: aquele projeto de vocês pode executar, nós agora estamos precisando dele. E nós começamos a falar do amor de Deus. E daquela série de evangelismos, feitos durante 15 minutos, conversões aconteceram. E eu saí de lá para fazer outras provas, e não passei em nenhuma delas. Foi quando no meu coração veio o desejo de mudar de profissão, e eu fui fazer medicina, ou melhor, odontologia. Fiz odontologia por 2 anos, e no meio do curso veio uma grande frustração de novo. Eu estudava odonto como se quisesse ser médico, não conseguia me sentir plenamente ali. E eu disse para Deus: Deus, eu vou parar, é tudo ou nada, eu não consigo estar aqui. Eu vou fazer com o Senhor um propósito, eu vou orar durante 15 dias, vou jejuar durante 15 dias, e eu quero que o Senhor me fale se eu devo continuar na odontologia, se o Senhor tem alguma coisa lá. Se não, meu Deus, vai ser do meu jeito agora, porque eu estou sem rumo, o Senhor não tem me falado mais nada durante 2 anos, eu não sei o que fazer. Nesse período, irmãos, o meu pai morava em Salvador, fez um amigo israelense, e esse amigo gostou tanto do meu pai, que trouxe para meu pai um presente. Ele dizia que era a tradição do israelense presentear o filho como forma de demonstrar carinho ao pai.
E ele me trouxe uma bolsa de estudos para a Universidade de Tel Aviv, em Israel. O Estado de Israel ia pagar o meu estudo em tempo integral para medicina. Eu só tinha que aceitar a naturalização para cidadão israelense. E depois de me formar, fazer mestrado e doutorado dentro da faculdade, que me daria a bolsa como forma de devolver em ciência aquilo que eles me dariam em dinheiro. O sonho de estudar agora ficou grande. Eu iria para uma das universidades de ponta do mundo. Só que no final dos 15 dias, Deus falou comigo. Deus me disse não. 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 A oportunidade estava diante de mim. E Deus disse não. Voltei para a odontologia agora alegre, porque havia um significado. Terminei o meu curso e depois de um pouco de tempo, quando a odonto estava ficando boa, realizando os meus projetos, dando dinheiro, o Senhor me disse, sai. E foi quando veio o Ministério Integral há 6 anos. Você entregou tudo, pastor? Tem muita coisa para entregar. Em dezembro do ano passado, Deus me disse para sair exatamente em agosto, da onde eu estava, a igreja em que eu era pastor auxiliar, e estar aqui sendo pastoreado pela caverna, porque aqui é o lugar em que eu tenho aprendido, não é o lugar em que eu tenho ensinado. E eu quero desafiar você a pensar sobre o que você precisa entregar nessa noite.